paz do Senhor Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, Deus os abençoe na manhã deste dia. Deixamos um versículo para a vossa meditação, que está na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14, que diz: Mas o mantimento sólido é para os que são perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Hoje, meus irmãos, vamos falar sobre maturidade espiritual. Nesta tradução, temos a palavra, mas o mantimento sólido é para os que são perfeitos. Em outras traduções, para os que são adultos, amadurecidos. Nós sabemos que, meus irmãos, quando nascemos de novo, somos crianças na fé. E o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava, agia como menino, até que cheguei a ser adulto e deixei as coisas de menino. De igual sorte, meus irmãos, nós sabemos que uma criança não pode se alimentar da comida de um adulto. Tem que começar com puro leite, não é verdade? Leite espiritual, como diz o apóstolo Pedro, não é? Desejai ardentemente o leite espiritual não adulterado. Isto mesmo, porque imagine você dar um leite adulterado, você dá um leite, meus irmãos, que não é puro, né? Pode enfermar. Daí a importância de nós termos cuidado de onde nós nos alimentamos da palavra de Deus, né? Tendo em vista, queridos, que existem tantos falsos profetas, tantos falsos apóstolos, falsos mensageiros, né? Que são ministros de Satanás, que buscam, né, com suas falsas doutrinas, falsos ensinamentos, distanciar o povo da verdade e da simplicidade do Evangelho de Cristo. Pois bem, meus amados, nós somos chamados a crescer, né? A crescer, meus irmãos, espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida, não é? Não é normal, queridos, alguém ficar criança para sempre, né? É viver na Neverland, na terra do nunca, como diz, não é aquele desenho animado. Não é isso, meus irmãos, o que Deus deseja para nós. Deus deseja que nós cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento, né? A cada dia conheçamos mais o Senhor, tá certo? E, meus irmãos, tenhamos a capacidade como adultos, meus irmãos, como pessoas maduras na fé, de discernir, não é? Discernir bem as coisas. O texto é muito claro que diz, meus irmãos, que pela razão do costume tem os sentidos exercitados, aguçados, para discernir tanto o bem como o mal. Nós vemos muitas vezes, meus irmãos, pessoas que já deviam ser adultas ainda serem crianças na fé e não saberem discernir absolutamente nada. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando os esquadrões de Israel enfrentavam os filisteus e todos os dias saía aquele gigante Golias, né? E ali ele desafiava, né, todo o exército, né? E até o momento, meus irmãos, que Davi chegou. Davi, meus irmãos, discerne que Golias não está desafiando somente Saul, o rei físico de Israel, e os seus esquadrões, mas que ele estava afrontando o Deus vivo. Davi discerniu que aquela batalha era uma batalha espiritual, que Golias estava afrontando o Deus de Israel, e não somente os seus esquadrões, enquanto que para os outros, aquele gigante desafiava somente Saul e os seus soldados. Davi tem uma visão, meus irmãos, da batalha que os outros não têm. E a visão espiritual de Davi é que Deus lhe daria vitória, porque era o Deus que estava sendo afrontado por aquele gigante. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que tem, meus irmãos, maturidade espiritual, sabe discernir bem de onde vêm as suas batalhas. As batalhas espirituais, as batalhas no seu matrimônio, as batalhas no seu trabalho, não é? Em todas as áreas da vida, você sabe discernir a origem, de onde vem. Você sabe discernir, por quê? Porque você tem os seus sentidos aguçados espiritualmente. Você sabe
exatamente discernir de onde vem, não é, aquela fraqueza espiritual, de onde vem aquela falta de tempo para você orar ou ler a Bíblia. Porque, meus irmãos, nós não militamos, meus irmãos, contra a carne. Na nossa milícia, nós recebemos armas espirituais, né, que foram dadas por Deus para que nós possamos, meus irmãos, lutar. E é preciso que sejamos adultos na fé, que sejamos, meus irmãos, maduros, para que nós possamos discernir, né? Discernir. Nós temos, como diz o apóstolo São Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ao texto para nossa compreensão. A partir do capítulo 1 Coríntios 2:14, veja o que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Ora, meus irmãos, o homem maduro, adulto, espiritualmente, ele é um homem espiritual. Ele é um homem que tem a capacidade dada pelo Espírito de Deus, meus irmãos, de discernir entre o bem e o mal, de discernir, meus irmãos, coisas que humanamente não se podem. Por quê? Porque, meus irmãos, ele discerne as coisas, meus irmãos, espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente do homem natural, porque o homem natural, meus irmãos, não compreende as coisas do Espírito de Deus, lhe parece loucura, não é? Deus lhe chama a que você seja maduro, madura na fé, que seja adulto e não criança, e que tenha os seus sentidos aguçados espiritualmente para discernir a origem de tudo que está lhe acontecendo, de tudo que está sobrevindo à sua vida, não é? E que não veja tudo somente pela uma visão natural, mas que saiba discernir espiritualmente, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.